Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e hoje vamos a mais um devocional ali no livro de Jó. E hoje trazendo aquele tema já prometido, o tema da meta-história. A meta-história é a história por trás da história e esse tema eu trago a partir do livro de Rubem Amorese, a meta-história, e é um tema que, na verdade, nós precisaremos ter um pouco mais de cuidado, onde não faremos aqui afirmações dogmáticas, onde iremos, na verdade, usar a imaginação teológica, como ele diz, para olhar para esses textos tão instigantes a partir do livro de Jó e ver ali algumas janelas dimensionais. Com janelas dimensionais, ele quer dizer com aqueles textos que Deus deixa na sua palavra e são textos que descortinam e nos deixam ver o que há por trás da nossa história, por isso a meta-história, e aquela história de bastidores, aquela história que acontece no reino espiritual, no mundo espiritual, e que aqui a gente consegue observar esse acontecimento e ver como esse acontecimento se reflete e se desdobra na nossa história. Porque é exatamente isso que acontece no livro de Jó. Ali nós vamos começar a partir do capítulo 1, verso 6, que vai mostrar ali o primeiro encontro de Satanás com Deus. Ali vai dizer que Deus, num dia em que Deus estava ali se reunindo com os seus filhos, provavelmente os anjos, Satanás está junto. E aqui é interessante então saber que Satanás tem acesso a este ambiente, ele tem contato com Deus. Então, o Senhor Deus pergunta para Satanás de onde ele vem. Ele responde que ele vem de rodear a terra e passear por ela. E aqui já outra informação interessante, porque muitos pensam que Satanás está aprisionado num lugar chamado inferno e inativo. Mas isso não é verdade. Ele está realmente circulando no nosso planeta, na nossa sociedade, no nosso mundo. Pedro disse ali em 1 Pedro 5,8 que ele está em nosso derredor como um leão que ruge, procurando uma oportunidade para atacar alguém. Então, Satanás ele passeia pela terra. E depois o interessante é que Deus vai perguntar para Satanás, se ele tinha observado o seu servo Jó, que era um homem temente a Deus, íntegro, reto, que se desviava do mal. E aqui é interessante ver que o próprio Deus, ele chama a atenção de Satanás, que é o inimigo, o nosso inimigo, chama a atenção para um servo seu, para um filho seu, nesse caso Jó. E aí Satanás vai fazer uma disputa aqui com Deus, dizendo que Jó só servia a Deus, só adorava a Deus, porque afinal de contas, Deus tinha o cumulado de bens. E aí Satanás desafia, tira os bens dele e vê se ele não vai blasfemar na tua cara. E aqui o que está em jogo é a adoração do homem a Deus. O que está em jogo é o serviço do homem a Deus. Essa relação que Deus quer de cada um de nós. E aí no verso seguinte vai ficar mais interessante ainda essa história, que Deus aceita esse desafio e concede poderes a Satanás e autorização a Satanás para que toque nos bens de Jó, que não tocasse na vida de Jó. Então Deus dá autorização a Satanás e limita o seu raio de ação. E aí, você lendo o restante do capítulo 1, vai ver que Jó ataca os bens, aliás, Satanás ataca os bens de Jó, e esse é o assunto que eu desenvolvo ali no devocional anterior, você pode ver lá este devocional. Mas esse foi o primeiro encontro de Satanás com Deus, porque no capítulo 2 haverá um outro encontro.
E novamente Deus se reunindo com seus filhos, Satanás está naquele meio, Deus pergunta de onde vem Satanás, a resposta é a mesma, e de novo Deus chama a atenção de Satanás para o seu servo Jó. Aqui Jó já havia sido atacado por Satanás, já estava em prantos ali, chorando a perda dos seus filhos, e ainda adorando a Deus. E aí Satanás de novo vai acusar, dizendo assim, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E agora Deus dá autorização a Satanás para atacar a vida de Jó, a saúde de Jó, dizendo apenas que não o matasse, mas que tocasse na sua vida. E assim Jó, Satanás, ele sai ali da presença de Deus e ele vai atacar a saúde de Jó, infligindo a Jó ali uma doença de pele, pelo menos é o que fica claro, porque toda a pele de Jó fica coberta de tumores malignos. E aqui novamente Satanás atacando um servo de Deus. Depois o livro de Jó ele vai discorrer sobre o sofrimento de Jó, e o interessante é que até chegar no final do livro, no capítulo 42, pelo menos no que consta o texto, Jó não fica sabendo por que ele sofreu. Jó tinha consciência que ele era um homem íntegro, reto, que temia Deus. Ele tinha essa consciência. Ele tinha uma consciência que não tinha pecado pelo qual Deus pudesse disciplinar. Mesmo assim ele sofre e ele não sabe por que ele sofre. Mas nós, leitores, sabemos a razão pela qual Jó sofreu, que foi essa disputa, por assim dizer, entre Satanás e Deus. E Deus, na sua soberania, permitiu que Satanás atacasse a vida de Jó. Então guarda aí essa informação, porque nós iremos para a segunda janela dimensional, que se encontra ali agora nos evangelhos, precisamente no capítulo 22 de Lucas, lá no verso 31 e 32, quando você lembra que Jesus já está prestes a ser preso e crucificado, e ali ele está conversando com Pedro, e ele diz no verso 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então aqui interessante é que Jesus agora nos descortina uma janela mostrando o que estava por trás daquilo que nós sabemos que aconteceu com Pedro. E o que foi que aconteceu com Pedro? Quando Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram, Pedro seguiu a Jesus e foi seguindo a Jesus, foi até o palácio onde ele foi preso, interrogado, e ficou ali no alpendre, naquelas dependências, e 3 pessoas diferentes perguntaram se Pedro também pertencia ao grupo de Jesus. E você lembra lá que Pedro negou. Então, na verdade, esse era o grande ataque que Satanás estava fazendo contra Pedro, influenciando a Pedro, infligindo em Pedro um grande terror, a tal ponto que ele negasse que conhecia Jesus. Esse foi o ataque de Satanás, e certamente na expectativa de que Pedro então abandonasse a fé. Mas Jesus falou aqui que Jesus intercedeu a Deus por Pedro para que a sua fé não se desfalecesse e que ele superasse aquele momento amargo. Você sabe, Pedro saiu dali e chorou amargamente, e seria uma queda em potencial, né? Mas não foi como nós sabemos, pelo contrário, Pedro se torna o líder daquele grupo. Mas interessante é que aqui Jesus está mostrando, está revelando que Satanás pediu autorização a Deus para peneirar,
para atacar a vida, não só de Pedro na verdade, porque aqui está, vos reclamou para vos peneirar. Então parece que dá a entender que Satanás pediu permissão para atacar a todos os discípulos, e provavelmente isso tenha acontecido. Mas aqui no relato bíblico é lançado o foco no episódio de Pedro, em que Pedro então nega Cristo, e ali ele chora amargamente e fica numa amargura tremenda até ser consolado e restaurado pelo Senhor Jesus. Mas aqui então nós temos uma segunda janela dimensional em que Satanás pede a Deus para atacar os seus filhos. E a terceira janela dimensional se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, ali quando João está escrevendo a carta à igreja de Esmirna. Então diz ali no verso 10, e aqui é Jesus falando para aquela igreja: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Aqui interessante novamente, Jesus descortinando aqui essa janela e mostrando que lá nas regiões celestes, na meta-história, naquela história que tem outra dimensão, que nós não temos acesso, Jesus nos diz que o diabo iria lançar irmãos daquela igreja de Esmirna na prisão, que eles teriam uma tribulação de 10 dias. Então isso certamente aconteceu talvez no final do primeiro século, talvez na primeira metade do segundo século. Nós sabemos que Policarpo, que foi discípulo de João, ele foi bispo nessa igreja. E no ano de 1155, ele foi martirizado ali diante do governo, pelas mãos do governo romano. Então, essa perseguição de 10 dias que houve naquela igreja de Esmirna, e onde seguramente muitos irmãos morreram por conta da sua fé, Jesus está declarando aqui, estudando a história, nós sabemos que foi o governo romano que promoveu essa perseguição. Talvez no governo de Domiciano, se foi no final do primeiro século, ou de Trajano, ali na primeira metade do segundo século, mas foi pelas mãos de homens que aqueles irmãos foram presos e mortos. Mas aqui Jesus está falando que na meta-história, esse episódio começou nas regiões celestes. E aí eu posso pensar aqui naquela cena do livro de Jó, quando Satanás pede autorização a Deus para atacar Jó, e aqui provavelmente, da mesma forma, Satanás ele instigou a Deus e pediu a Deus autorização, por assim dizer, para atacar aquela igreja. E novamente, como no caso de Jó, como no caso de Pedro e dos discípulos, e agora como no caso dos irmãos da igreja de Esmirna, Deus permite que Satanás invista contra aqueles irmãos, lançando-os na prisão e até martirizando alguns deles. Então, diante desses fatos, olhando essa meta-história, que está tão clara nas Escrituras, algumas perguntas aqui para nós finalizarmos e talvez respondermos em outro devocional, na parte 2 desse estudo. Por que Deus chamou a atenção de Satanás para a vida de Jó, seu servo que era íntegro, reto e que lhe temia? Por que Deus aceitou esse insulto ou esse desafio que Satanás fez contra Jó, e depois contra Pedro, e depois contra os irmãos ali da igreja de Esmirna? Por que Deus permitiu tanto sofrimento a Jó? Muito sofrimento a Jó. E também muito sofrimento aos irmãos da igreja de Esmirna. E aqui a mais instigante das perguntas. Jó, ele foi o único
que sofreu essa perseguição ou essa investida do diabo? Na Bíblia teria outras situações semelhantes ali descritas? E mais instigante ainda, será que nós hoje, crentes do século 21, também sofremos esses ataques de Satanás por conta de Satanás pedir a Deus para peneirar a minha e a tua vida? Será que isso já aconteceu? Então nós continuaremos a refletir sobre isso no próximo devocional, concluindo com a parte 2, com essa questão da meta-história, a história por trás da história.